O silêncio sufocante do pequeno apartamento foi quebrado pelo apito da panela de arroz, anunciando o fim do cozimento, e, simultaneamente, o toque estridente do telefone. Olhei de soslaio para a tela. Meu coração disparou ao ler as duas palavras. Sogra. Eram quase 6 da tarde e meu marido, Leonardo, ainda não tinha voltado. Respirei fundo e forcei a voz mais alegre que pude. Atendi. Oi, Eliana. Sou a Isadora. Isadora? O Leonardo ainda não chegou? Do outro lado da linha, a voz da minha sogra, Eliana, não conseguia esconder, como sempre, sua impaciência. Não. Parece que ele ainda tem trabalho no escritório. Logo deve chegar. Era mentira. Eu não sabia se ele estava realmente ocupado ou se estava aproveitando uma daquelas tardes alegres, que ultimamente tinham se tornado tão frequentes. Ocupado? O que ele vai estar ocupado? Por mais importante que seja o trabalho, a família vem em primeiro lugar, não é? Eliana suspirou bruscamente do outro lado do telefone. Era o sinal de que seu repertório de sempre estava começando. É que vocês dois não pensam, não é? Até quando vão continuar assim, parados como estátuas? Meu Leonardo é filho único, ele tem que dar continuidade ao sobrenome Ribeiro. Você não se preocupa, mas eu me consumo por dentro. Minha garganta secou. Apertei o celular com força na mão. Minhas unhas cravaram fundo na palma. Sim, claro. Continuamos tentando. Tentando o quê? Vocês estão casados há 5 anos. 5 anos? Ela me interrompeu. A mãe da Gisele, aquela vizinha, se casou 1 ano depois de vocês e o filho dela já a chama de vovó. Ontem ela me trouxe o neto, um menino gordinho e lindo, e você não sabe a inveja que senti. Ela fez uma pausa antes de continuar com uma voz que misturava lamento e repreensão. Escuta, e se a culpa for mesmo sua? Você voltou ao hospital para fazer os exames? Vai a um bom benzedeiro, toma umas garrafadas ou algo assim. Se um não funcionar, tente outro. E não pense que é desperdício de dinheiro. Sim, Eliana, está bem. Vou falar com o Leonardo quando ele chegar. Ah, olha só, ele acabou de chegar. Eu te ligo mais tarde, tá? Desliguei às pressas antes que ela pudesse dizer mais uma palavra. Não queria continuar escutando. Se o fizesse, temia gritar a verdade que há tanto tempo vinha reprimindo. Apoiei-me na parede e fechei os olhos. O silêncio da casa se transformou em milhares de agulhas me picando o corpo inteiro. 5 anos. Durante 5 anos eu havia escutado essas palavras da minha sogra, da família do meu marido e nos olhares de compaixão dos vizinhos. Pobre Leonardo, tão jovem e com um bom emprego, e se casou com uma mulher estéril. Isadora parece tão saudável, por que não consegue ter filhos? O que ela terá feito na vida para que Deus não lhe dê descendência? Olhei a foto do nosso casamento pendurada na parede. Nela, Leonardo sorria radiante, abraçando minha cintura com orgulho. Como éramos felizes. Ele sempre foi carinhoso, risonho, o homem que me protegia de todas as tempestades. Mas a pressão invisível de dar continuidade ao nome da família foi corroendo tudo, pouco a pouco. Coloquei o jantar na mesa, arroz, feijão, bife acebolado e farofa, seus pratos favoritos. Sentei-me e esperei. 7, 8. O jantar esfriou na mesa. Era algo habitual. Ultimamente ele sempre chegava tarde. A porta principal se abriu às 9 da noite. Leonardo entrou com aspecto cansado, afrouxou a gravata e jogou a maleta sobre o sofá. Oi? Cheguei em casa. Você já jantou? Ele me interrompeu. Sua voz era fria, desprovida de qualquer emoção. Meu coração doeu. Reprimi o mal-estar com muita dificuldade. Sua mãe ligou. De novo com a mesma coisa. Seu tom se tornou agudo e irritável. O cansaço de seu rosto havia se transformado em aborrecimento. Você não pode dizer a ela para parar de ligar? Estou esgotado. Ele foi direto para o banheiro e bateu à porta. Um tempo depois, enquanto eu recolhia a mesa intocada, Leonardo saiu. Ele havia tomado banho e colocado o pijama. Em vez de ir para o quarto, saiu para essa varanda e acendeu um cigarro. Fiquei parada atrás dele. Suas costas eram largas, mas por que ele parecia tão distante? Quis me aproximar para abraçá-lo. Dizer que eu também estava esgotada, que parássemos de nos enganar, mas não consegui.
Quando ele se virou e passou por mim, um perfume desconhecido, doce e enjoativo, atingiu meu nariz. Não era a colônia que eu havia lhe dado de presente. Cheirava a um perfume barato de mulher jovem. Naquela noite, ele se deitou, me dando as costas. A cama era grande, mas entre nós parecia haver um oceano imenso. Percebi que, neste pequeno lar que tanto me esforcei para proteger, não só faltavam as risadas das crianças, mas também o amor estava desaparecendo. A dor surda no peito que havia começado na noite anterior ainda estava lá quando acordei. Leonardo tinha saído para trabalhar cedo. Ele sempre fazia o mesmo quando havia tensão entre nós, como se fugisse do ar asfixiante de sua própria casa. Tentei afastar os pensamentos inúteis e arrumei a casa sem energia. Ao abrir o armário para guardar uma manta fina, meus dedos tropeçaram em uma pequena caixa de madeira. Estava escondida no fundo, debaixo de uma pilha de lençóis velhos. Meu coração disparou. Peguei a caixa. O pó que cobria a tampa indicava que fazia muito tempo que não era aberta. Sentei-me no chão e com dedos trêmulos abri o fecho. Dentro não havia joias nem provas de amor. Apenas uma folha de papel A4 amarelada, dobrada em 4. Mas aquele fino pedaço de papel continha um segredo pesado o suficiente para destruir tudo. Era um laudo da Unidade de Ginecologia e Reprodução Humana do Hospital Sírio-Libanês, com data de 3 anos atrás. A lembrança daquele dia voltou, tão vívida como se fosse ontem. Como depois de 2 anos de casamento, o bebê não chegava, fomos juntos ao hospital. No início, ele havia se recusado categoricamente. Por que vou fazer exame se estou perfeitamente saudável? Ele dizia, mas cedeu ante a pressão da mãe. Estávamos sentados na consulta da chefe de serviço, uma médica de meia-idade com um olhar amável. Ela revisou os 2 laudos, alternando a vista entre um e outro, e então levantou a cabeça para me olhar. Isadora? Ela disse lentamente. Seus resultados são completamente normais. O útero, os ovários, está tudo saudável. Você não tem nenhum problema para conceber e dar à luz. Soltei um suspiro de alívio. Senti como se uma pesada rocha que oprimia meu coração desaparecesse. Virei-me para sorrir para Leonardo, mas meu sorriso congelou ao ver seu rosto tenso e o olhar hesitante da doutora. Senhor Ribeiro, ela disse arrastando as palavras. Para maior precisão, realizamos 3 análises de sêmen e os resultados... Leonardo inclinou-se para a frente, apertando as mãos entrelaçadas. O que acontece comigo, doutora? O que dizem? Se o senhor olhar este laudo, ela deslizou o papel para ele. A porcentagem de espermatozoides vivos é praticamente nula. A maioria é amorfa. Sinto muito, mas nestas condições uma gravidez natural é quase impossível. O mundo parou. Olhei para Leonardo. Seu rosto estava pálido, sem uma gota de sangue. Ele olhava fixamente para o papel com os ombros tremendo. Doutora, não deve haver algum erro? Ele gaguejou. Eu não tenho nenhum problema. A doutora negou com a cabeça compassiva. São os resultados finais, sim, senhor Ribeiro. Hoje em dia a medicina avançou muito. Existem métodos como a fertilização in vitro. Mentira! Gritou Leonardo, levantando-se de um salto. A cadeira caiu para trás. Vocês são todos uns mentirosos. É impossível que eu seja estéril. Impossível! Ele saiu correndo da consulta. Fiquei sentada, atordoada, ao lado da doutora. Rapidamente agradeci e saí atrás dele. Encontrei-o na escada de emergência. Estava sentado em um patamar, puxando o cabelo com as 2 mãos. O choro amargo e frustrado de um homem cuja masculinidade havia sido destruída ressoava no espaço silencioso. Nunca o tinha visto tão ferido e desesperado. Senti como se uma faca partisse meu peito. Sentei-me ao lado dele e o rodeei com meus braços. Ele apoiou a cabeça em meu ombro e chorou como um menino. Eu sou um inútil, Isadora, ele soluçou. Um desgraçado que nem sequer pode ter um filho. O que vou dizer para minha mãe? Ela vai me matar. Ao vê-lo tão destruído, o amor e a compaixão que sentia por ele se tornaram mais fortes do que nunca. Eu o abracei com mais força. Não tem problema, está tudo bem, eu sussurrei acariciando suas costas. Você é meu marido. Isso não muda a pessoa que você é. Para mim, não importa. Mas para a minha mãe, sim, e para os parentes, todos vão rir de mim.
Não contaremos a ninguém, eu disse com firmeza. Será o nosso segredo. Ninguém saberá. Se sua mãe perguntar, se alguém perguntar, direi que o problema é meu. Para mim não importa. Eu vou te proteger. Leonardo levantou a cabeça e me olhou. Seus olhos, vermelhos e injetados de sangue, estavam cheios de gratidão. Ele me abraçou com força. Isadora, obrigado. Você é um anjo. Jamais vou esquecer isso. De volta ao presente, passei os dedos pelas dobras do papel. Um anjo. Uma dívida para pagar por toda a vida. Por que aquelas doces palavras daquele dia soavam tão amargas? Agora, a promessa que fiz de protegê-lo havia se tornado as algemas que aprisionavam minha vida. Cumpri minha promessa, desviei para mim todas as críticas, os olhares de suspeita, as palavras cruéis, e ele usou meu sacrifício como escudo. Enquanto eu sofria, ele, um homem saudável aos olhos do mundo, viveu tranquilamente e buscou tranquilamente novos prazeres. Voltei a dobrar o laudo, coloquei-o na caixa e o escondi em seu lugar original. Eu havia escondido o segredo dele, mas ao mesmo tempo também havia escondido minha própria injustiça. Pensei que meu amor era grande o suficiente para proteger nós dois, mas me enganei. O orgulho ferido de um homem não desaparece, simplesmente se transforma em covardia e egoísmo. Desde aquela noite em que senti o perfume estranho no corpo de Leonardo, o muro invisível entre nós foi ficando cada vez mais alto e grosso. Ele já não gritava comigo como antes. Em vez disso, escolheu o silêncio. Um silêncio mais aterrorizante do que 1000 insultos. Voltava para casa como uma sombra. E nos dias em que jantava em casa, comia às pressas e depois mergulhava no celular ou no computador. Ele sempre deixava o celular virado para baixo sobre a mesa e, cada vez que tocava uma notificação do WhatsApp, olhava para mim de soslaio, com receio antes de pegá-lo e sair para a varanda. Começaram a surgir reuniões de trabalho repentinas e viagens de fim de semana das quais eu não sabia nada. Eu não era boba. Sabia o que significavam todos aqueles sinais. O homem que eu havia protegido, sacrificando inclusive minha honra, estava me traindo. O que era ainda mais amargo é que ele havia começado a me atormentar usando a mesma desculpa que eu havia lhe fornecido. Ele não dizia diretamente, mas todas as suas ações insinuavam isso. Neste fim de semana você poderia ir a Aparecida rezar uma promessa? Ou algo assim? Disse com indiferença durante o jantar, sem tirar os olhos do celular. Apertei os talheres com força. Não tínhamos encerrado esse assunto? Mesmo que eu reze, se o problema for meu... E como você sabe se não tenta? Seu tom era uma mistura de zombaria e desdém. Acha que as crianças caem do céu por ficarmos sentadas sem fazer nada? Senti o sangue subir ao meu rosto. Leonardo, o que você quer dizer com isso? Nada. Ele encolheu os ombros. É que estou farto, sou filho único. Você diz que não aguenta a pressão, mas eu sim tenho que aguentar. Senti uma opressão no peito. Como ele podia dizer algo assim? Que eu não aguentava a pressão? Por acaso ele sabia o que eu escutava todos os dias da mãe dele e das pessoas ao nosso redor? Sabia o quão humilhante era ser apontada como a mulher que não pode ter filhos? Eu estava carregando tudo isso para que ele pudesse viver como um homem normal, e agora, ainda por cima, ele me culpava. O amor que sentia por ele já estava rachado, mas agora começou a esfriar. Não se transformou em ódio, mas em uma profunda decepção e uma infinita compaixão por mim mesma. Eu havia estado protegendo um covarde que ainda por cima era cruel. Tudo culminou em um sábado à noite. Ele disse que tinha que ver um sócio importante, uma festa a qual não podia faltar. Vestiu-se elegantemente e passou a colônia cara que lhe dei de presente no meu aniversário no ano passado. Fazia muito tempo que eu não sentia aquela fragrância. Fiquei em casa tentando ver um filme, mas não conseguia me concentrar. À meia-noite, ele não havia voltado. À 1 da manhã liguei, mas ele não atendeu. Liguei de novo. Desta vez uma voz gravada disse: "O telefone para o qual você ligou está desligado ou fora da área de cobertura." Um arrepio percorreu minha espinha. Tive o pressentimento de que algo havia acontecido.
Esperei na escuridão, sentada no sofá com os joelhos abraçados. Perto das 3 da manhã, ouvi um rangido na porta. Leonardo entrou cambaleando. Um forte cheiro de álcool invadia tudo, mas o que captou minha atenção não foi sua bebedeira. Foi a mancha de batom vermelho intenso na gola de sua camisa branca, claramente visível sob a luz amarelada da sala. Meu mundo desmoronou. Os últimos 3 anos de paciência, sacrifício e promessas foram feitos em pedaços. Você voltou, disse com uma voz surpreendentemente tranquila. Até eu me assombrei com minha própria serenidade. Leonardo se assustou e levantou a cabeça para me olhar. A bebedeira ainda não havia passado. Você ainda está acordada? Estava te esperando. Levantei-me e me aproximei dele lentamente. Ele recuou um passo com os olhos assustados. Levantei a mão. Não para estapeá-lo. Simplesmente apontei suavemente a mancha de batom na gola de sua camisa. Será difícil tirar esta mancha. Sua sócia deve ter sido muito apaixonada. Leonardo olhou para a gola da camisa e seu rosto empalideceu. Ele esfregou freneticamente com a mão, mas a mancha só se espalhou mais. Isadora. Não me interprete mal. Eu estava muito bêbado. Quem é ela? A dona desse perfume barato que você tem usado há meses? Minha voz continuava serena. Leonardo ficou gelado. Ele não imaginava que eu soubesse. Você estava me seguindo. Eu ri com desdém. Não precisa. Uma esposa, por pior que seja tratada pelo marido, tem um sexto sentido para saber quando o coração dele mudou. E além disso, Leonardo, foi óbvio demais. A perplexidade em seu rosto desapareceu, substituída pela desfaçatez. Um homem pego em flagrante não costuma sentir vergonha, apenas raiva. Sim, eu te traí, gritou com a voz quebrada pelo álcool e pela raiva. E daí? Olhe para você. Você pode me dar o que eu quero? Foi um golpe demolidor. Finalmente ele havia dito aquelas palavras. Havia usado o mesmo segredo que eu carregava para me apunhalar o coração. Se posso te dar o que você quer. Repeti suas palavras com amargura. O que você queria era um filho, Leonardo. Sim, um filho. Preciso de um herdeiro para dar continuidade ao sobrenome, um neto para que minha mãe seja feliz. Você pode me dar isso? Não. Você é uma esposa inútil, ele gritou, apontando para o meu rosto. As lágrimas vieram aos meus olhos, mas apertei os lábios com força para contê-las. Olhei fixamente para seus olhos, injetados de sangue pelo álcool e pela vileza. Leonardo Ribeiro, eu disse, pronunciando cada sílaba com clareza. Você é a pior pessoa que já conheci na minha vida. Não é só um traidor, mas também um covarde, um ingrato e um cruel. Você pisoteou meu sacrifício para seu próprio benefício. Não disse mais nada. Passei por ele e entrei no quarto. Fechei a porta da chave. Ignorei sua voz do outro lado, batendo na porta e soltando insultos. Deixei-me cair no chão, apoiada na porta. Só então as lágrimas brotaram, não pela traição, mas pela minha própria estupidez, por ter dedicado 5 anos da minha juventude, minha honra, a proteger algo tão indigno. Naquela noite eu soube que este casamento havia terminado. Não preguei o olho a noite toda. Fiquei sentada no quarto trancado, enquanto ele, depois de um bom tempo batendo na porta e fazendo barulho, ficou em silêncio. Provavelmente dormiu no sofá. Não me importava. Minha mente estava vazia, fria. O amor, o sacrifício, a injustiça, todas essas emoções haviam se consumido no fogo da raiva e do nojo da noite anterior, deixando apenas cinzas. Na manhã seguinte, abri a porta. Eu havia tomado banho e me vestido com um elegante traje de escritório. Maquiei-me com mais esmero do que o habitual para esconder as olheiras. Leonardo estava sentado à mesa. Não era o bêbado da noite anterior. Ele também estava impecável, pronto para ir trabalhar. Parecia que tampouco havia dormido bem. Ao me ver, levantou-se. Isadora, temos que conversar. Sua voz era rouca, mas não havia rastro de arrependimento. Pelo contrário, transmitia o esgotamento de alguém que havia tomado uma decisão final. Sentei-me na cadeira da frente e servi-me um copo de água. O olhar de Leonardo me esquivava, mas finalmente se endureceu. Parecia acreditar que tinha o controle da situação, que eu, a esposa que não podia lhe dar filhos, dependia dele. Isadora, o de ontem à noite... Sinto muito, eu não devia ter gritado com você assim. Era uma desculpa tão barata. Bebi um gole de água sem dizer nada.
Meu silêncio pareceu deixá-lo nervoso. Ele foi direto ao ponto. Acho que o nosso casamento não funciona mais. Continuei em silêncio. Era algo que eu já havia pressentido na noite anterior. Eu conheci outra pessoa, ele disse baixando a cabeça. Chama-se Cynthia. Ela é diferente de você. É jovem, enérgica e... Ele respirou fundo, como se reunisse coragem para dizer algo importante. Ela está grávida, de mais de 2 meses e é um menino. Deixei o copo sobre a mesa. O seco claque ressoou na sala silenciosa. Levantei a cabeça e o olhei diretamente nos olhos. Não chorei, nem gritei. Apenas saiu uma risada amarga. Grávida de 2 meses. Lembrei-me do laudo médico guardado na caixa de madeira. Probabilidade de gravidez natural quase nula. O médico havia dito claramente. Ou Leonardo era tão estúpido a ponto de se deixar enganar por uma jovem chamada Cynthia, ou era tão vil a ponto de usar essa criança como desculpa para me abandonar, sabendo que era mentira. Eu me inclinei pela segunda opção. Estava tão desesperado para encontrar uma saída e uma prova que validasse sua virilidade, que estava disposto a acreditar em qualquer mentira, por mais evidente que fosse. Ao ver que eu não reagia de forma dramática, ele continuou. Tenho que me responsabilizar por ela e pelo menino. Tenho que dar um lar, um sobrenome ao meu filho. Vamos nos divorciar. Ele pronunciou a palavra divórcio com uma leveza pasmosa. Certamente ele havia se preparado para uma batalha, para que eu chorasse, suplicasse, me agarrasse a ele, para que apelasse aos nossos anos juntos, à mãe dele. Ele se enganou. Olhei para Leonardo, o homem que uma vez foi todo o meu mundo, por quem eu havia carregado por 5 anos o estigma de ser a mulher estéril para proteger seu frágil orgulho. E agora ele me pedia o divórcio, com a desculpa de uma criança de origem incerta, dizendo que era para assumir sua responsabilidade. Sua disfarçatez cortou quepom o último fio de afeto que me restava. De acordo. Eu te darei o divórcio, eu disse com voz clara e serena. Minha calma pareceu surpreendê-lo mais do que se eu o tivesse estapeado ou feito um escândalo. O quê? O que você disse? Leonardo ficou gelado, olhando para mim fixamente. Que eu aceito o divórcio, repeti, enfatizando cada palavra. Se você quer se responsabilizar por essa mulher e essa criança, vá em frente. Prepare os papéis ou eu o farei. Será mais rápido. Eu assino. A surpresa no rosto de Leonardo se transformou em algo parecido à humilhação. Ele não esperava que eu cedesse tão facilmente. Talvez esperasse reafirmar seu próprio valor me vendo sofrer. Isadora, não haja por impulso. Sei que você está em choque, mas esta é uma decisão que eu meditei muito. Eu meditei friamente. Não estou em choque, Leonardo. Quem deveria meditar nas coisas é você. Mas bem, esse é o seu problema. Eu estou cansada. Durante os últimos 5 anos eu vivi para você, para esta família, para sua reputação. Estou farta. Então, eu quase deveria te agradecer por me oferecer uma saída. Levantei-me. Quanto aos bens, este apartamento está no nome dos 2. Nós o vendemos e dividimos o dinheiro. Cada um fica com o seu carro. Não quero nem um centavo de pensão compensatória. Hoje mesmo eu faço as malas e vou embora. Você, Isadora. Ele levantou-se de um salto. Você fala como se tivesse estado esperando por este momento. Aonde você pensa que vai? Isso não é assunto seu. Olhei para ele diretamente nos olhos. A única coisa que me interessa é quando vamos ao fórum. Minha calma e minha determinação destruíram o roteiro que ele havia imaginado. Ele queria ser o que concedia a liberdade, o que estava em uma posição de superioridade, mas minha aceitação o transformou no abandonado. Bem, como quiser. Ele grunhiu com a raiva do covarde encurralado. Vamos ver como você se vira sem mim. Quem você pensa que é? Não quis escutar mais. Passei por ele e entrei no quarto. Peguei a mala maior de debaixo da cama e comecei a colocar minhas roupas e meus objetos pessoais. Deixei para trás tudo o que continha nossas lembranças, incluindo a foto do casamento. Não queria levar nada que me lembrasse os 5 anos de inferno. Quando saí para a sala com a mala, Leonardo continuava parado no mesmo lugar, como petrificado. Ele me olhava com uma mistura de raiva, desconcerto e talvez um leve vislumbre de medo. Me avise quando tiver os papéis. Eu disse como despedida. Abri a porta, saí com a mala sem olhar para trás nenhuma só vez e a fechei com um estrondo.
Aquele boom não foi só o fim de um casamento, foi o fim da minha estupidez. Não derramei uma lágrima ao sair daquele apartamento. Chamei um táxi, coloquei minha única mala e pedi ao motorista que me levasse ao hotel mais próximo. Fiquei lá 2 dias enquanto procurava um apartamento. Com as economias que tinha e a metade do dinheiro da venda do apartamento, eu não tinha preocupações econômicas. Encontrei rapidamente uma pequena kitnet em um bairro afastado de onde morava antes. Era um apartamento agradável com uma varanda ensolarada. No dia da mudança, minhas únicas posses eram uma mala e um colchão novo, mas parada, no meio do quarto vazio, cheirando a tinta fresca, senti uma estranha paz. Era como se pela primeira vez em 5 anos eu pudesse respirar de verdade. Não contei a ninguém, nem mesmo aos meus pais. Simplesmente lhes disse que tinha alguns problemas com meu marido e que precisava de um tempo para mim. Não queria preocupá-los. O processo de divórcio foi surpreendentemente rápido. Parecia que Leonardo também tinha pressa para instalar sua nova mulher. Encontramo-nos no fórum para assinar os papéis. Não houve nem uma palavra, nem um cruzar de olhares. O juiz nos olhou e negou com a cabeça com pena. Provavelmente pensou que eu era a pobre esposa abandonada pelo marido por não poder ter filhos. Não me importei. Eu só queria acabar com tudo. Com o dinheiro que me cabia, comecei a mobiliar meu novo lar. Um sofá de cor bege, um pequeno móvel de cozinha, alguns vasos para a varanda. Comprei um novo jogo de xícaras de chá e preparei uma camomila quente. Nas primeiras noites, o silêncio me assustava um pouco. Eu estava acostumada a esperar o som de uma porta se abrindo. Um suspiro, uma voz cortante, mas pouco a pouco comecei a amar essa quietude. Colocava música clássica suave e abria um livro que há tempo queria ler. Percebi que fazia muito tempo que eu não vivia para mim mesma. Foquei no trabalho. Eu era gerente de contabilidade de uma empresa de médio porte. Antes eu sempre saía correndo para preparar o jantar, mas agora podia ficar até tarde ou aceitar projetos adicionais. Meus colegas se surpreenderam com a minha mudança. Tornei-me mais decidida, mais alegre. Um fim de semana me dei de presente uma sessão de spa e passei pelo cabeleireiro. Quero este corte, eu disse, apontando a foto de uma modelo com um corte de cabelo carismático. Quando o cabeleireiro levantou a tesoura e cortou minha longa cabeleira, que eu havia cuidado por anos, senti como se tirasse um peso de 1000 quilos de cima de mim. No espelho havia uma nova pessoa, um novo penteado e um sorriso que eu havia perdido há muito tempo. Comecei a fazer yoga e a jantar com velhos amigos com os quais eu havia adiado os planos centenas de vezes. Minha vida sem Leonardo, sem minha sogra, sem a pressão de ter um filho, era realmente leve. Aos 34 anos, eu estava começando de novo e nunca havia sido mais feliz. Eu estava revisando minuciosamente o relatório de fechamento mensal quando o telefone tocou. Era o número da minha tia do interior. Ela morava na mesma cidadezinha que minha ex-sogra e às vezes me ligava para saber como eu estava. Diga, tia, sou a Isadora. Ah, Isadora. É verdade que você se divorciou do Leonardo? Como você pode ser tão boba sem me dizer uma palavra? A voz da minha tia estava cheia de urgência e desgosto. Eu ri levemente. Sim, já está tudo resolvido. Aconteceu algo, tia. Se aconteceu algo, armou-se uma confusão daquelas. Minha tia baixou a voz como se temesse que alguém a escutasse. Ontem, o Leonardo trouxe uma mulher e armaram uma festa que revolucionou a cidade inteira para apresentá-la à família. Meu coração parou, não por dor, mas por um mau pressentimento. Ele estava se gabando por toda a cidade de que era sua nova mulher, continuou minha tia indignada. E a moça vinha com uma barriga que você nem imagina. Parecia de 4 ou 5 meses, pelo menos. E o idiota do Leonardo, com um sorriso de orelha a orelha, convidando todo mundo para tomar umas e se gabando de que ia ter um filho para dar continuidade ao sobrenome. Fechei os olhos. Ele havia levado a amante para sua cidade natal. Que rápido! Mas você sabe o que é o melhor? A mãe dele, Eliana. Sabe o que ela disse? Minha tia estava furiosa por mim. Ela estava dizendo para todo mundo que, como a nossa Isadora era estéril e não podia ter filhos, meu Leonardo não teve outra escolha a não ser buscar a semente fora, que graças aos santos da família finalmente teriam um herdeiro. Pelo amor de Deus, Isadora, você é boa demais.
Depois dos anos que viveu naquela casa, cuidando da sua sogra como se fosse sua própria mãe, como podem fazer isso com você? Por que você não lhes disse a verdade, tia? Eu a interrompi. Já é água passada? Aquela gente e eu já não temos nada a ver, que digam o que quiserem. Mas como você diz isso? A raiva da minha tia não diminuía. Que ingratos! Filho de peixe, peixinho é. E essa moça, pelo que vi, não é nenhuma santa, tão jovem e com o cabelo colorido, as unhas pintadas de forma escandalosa e olhando para a futura sogra por cima do ombro. Você vai ver a confusão que vai se armar, é questão de tempo. Agradeci a minha tia e desliguei. Recostei-me na cadeira e olhei a varanda ensolarada. Sentia-me pesarosa, não por ciúmes, mas por compaixão. Eu tinha pena de Leonardo. Estava se gabando de algo que não era seu, alardeando a mentira de outra pessoa, brindando com um chifre enorme que sua amante havia lhe posto. Há uma tragédia mais patética do que um homem estéril, se gabando de que vai ter um filho. Também tinha pena da minha ex-sogra. Seu anseio por um neto a havia cegado. Alegrava-se por ter um herdeiro, mas não sabia que seu filho e a amante dele estavam zombando dela. Seu orgulho também era um castelo construído sobre mentiras. Esta tempestade estouraria logo e eu, felizmente, estava fora de seu alcance. Imaginei que Eliana estaria vivendo os dias mais felizes de sua vida. Finalmente havia se livrado da vergonha de ter uma nora estéril. Finalmente podia estufar o peito diante de seus parentes e vizinhos por ter um herdeiro. Eu a imaginei indo à igreja para agradecer, se gabando por toda a cidade, comprando coisas para o bebê, fazendo o enxoval ponto por ponto. Eu havia vivido com ela tempo suficiente para saber quão grande era seu anseio por um neto. Às vezes me perguntava se naquele dia eu tivesse revelado o segredo, tudo teria mudado? Mas logo negava com a cabeça. As pessoas inventam qualquer desculpa para acreditar no que querem acreditar. Desde que saí de casa, havia perdido o contato com minha ex-sogra. Apaguei o número dela. Não queria que nada relacionado àquela família perturbasse minha nova vida. Mas uma tarde, quando acabava de terminar minha aula de yoga, recebi uma ligação de um número desconhecido. Normalmente não atendo números que não conheço, mas tive o pressentimento de que devia fazê-lo. Diga. Houve alguns segundos de silêncio do outro lado da linha. Depois escutei aquele suspiro áspero e familiar que havia ouvido durante os últimos 5 anos. Isa, sou eu? Sim, Eliana. Fiquei gelada. Era ela. Sua voz era diferente. Não tinha o tom agudo e impaciente de antes. Estava carregada de cansaço e hesitação. O que está acontecendo? Eu a chamei de Eliana por costume. Ela voltou a duvidar. Só liguei para saber como você estava. Você está bem? Esta pergunta me surpreendeu. Eliana me perguntando se eu estava bem. Era a primeira vez que eu escutava algo assim. Sim, estou bem. Obrigada por se preocupar. A senhora e o Leonardo estão bem de saúde? Perguntei intencionalmente. De novo, um longo suspiro. Eu já sou velha? Que saúde vou ter? E Leonardo diz que sempre está ocupado. Ela não disse uma palavra sobre a boa nova, não se gabou do neto que estava a caminho, nem me culpou como minha tia havia me contado. Apenas perguntou por mim e suspirou. Aquela moça, a Cíntia, disse de repente. Não sei se é porque é muito jovem, mas passa o dia deitada dizendo que tem náuseas. Não sabe nem cozinhar nem limpar e esta velha tem que servir a ela. E ainda por cima não para de pedir para o Leonardo comprar isso e aquilo, só coisas caras de São Paulo. E se eu digo algo, ela me responde de má vontade. Assim era isso. A alegria de ter um neto estava se desvanecendo, substituída pela realidade de uma convivência incômoda. Eliana estava acostumada a uma nora como eu, submissa, trabalhadora, que lhe servia a comida e era respeitosa. Era difícil para ela lidar com uma jovem que agora se sentia poderosa por estar grávida. Ela diz que quer que o Leonardo e ela se mudem para São Paulo, que a cidadezinha é um saco e ela não gosta, ela continuou. Isso me tira do sério. Se eu a expulso, penso no meu neto que ela carrega na barriga e se eu a mantenho, é como ter o inimigo em casa. Escutei em silêncio. O que eu devia dizer?
Consolá-la ou dizer: viu só, Eliana, é o karma. Eu não podia fazer nenhuma das duas coisas. Eliana, eu disse com suavidade, eu já não sou sua nora. Esses assuntos de família a senhora tem que falar com o Leonardo. Não acho que eu deva me meter. Eu sei, ela gritou de repente, voltando a ser adiantes. É que estou tão farta que precisava desabafar com você. Afinal, você era boa. Tchau. Ela desligou unilateralmente. Deixei o celular. Senti-me confusa. Por que ela havia me ligado? Para desabafar ou para buscar um pouco de compaixão da pessoa que tanto havia desprezado? Percebi que sua alegria não era completa. Estava inquieta. Talvez no fundo de seu coração sentisse que algo não ia bem. A alegria de ter um neto era imensa, mas a atitude da nova nora e talvez inclusive o cálculo das datas. Uma mulher com a experiência de vida dela não podia não albergar alguma dúvida. Talvez me ligou porque queria recuperar, nem que fosse um pouco, a familiaridade e a calma que havia perdido. Minha vida foi voltando ao seu curso. O trabalho, a saúde, o estado de espírito, tudo ia bem. Acostumei-me a preparar meu chá pela manhã, a cozinhar um jantar simples e a ver um bom filme sem ter que compartilhar com ninguém. Esta liberdade, que chegava depois de tantos anos carregando um pesado fardo, era realmente valiosa. Quase os havia esquecido, se não tivesse sido por uma ligação inesperada. Depois da última conversa, pensei que Eliana não voltaria a ligar. Eu havia deixado claro que não queria me envolver nos assuntos da família dela, mas me enganei. Em um domingo à noite, um mês depois, quando voltava da minha aula de yoga, esse número desconhecido apareceu de novo na tela. Desta vez hesitei um pouco, mas finalmente atendi. Diga, Isadora. Era a mesma voz cansada, mas esta vez tremia debilmente, como se não lhe restassem forças. A senhora está se sentindo mal? Afinal, ela havia sido minha sogra. Não pude evitar me preocupar ao ouvi-la assim. Não, estou bem. Ela guardou silêncio por um longo tempo. Só se ouvia sua respiração pesada. Filha, deixe-me te perguntar uma coisa e você tem que me dizer a verdade. Meu coração disparou. Sim, diga. Aquele dia que vocês foram à clínica de fertilidade. Senti que o coração caía-se aos meus pés. O quê? O que o médico disse? De verdade ele disse que era por sua culpa? Fiquei atônita. Por que ela me perguntava isso agora? Ela não havia dado isso como certo e havia ido pregoando por toda a cidade que eu era estéril? Eliana, isso foi há muito tempo, eu disse, tentando mudar de assunto. Eu não queria desenterrar um passado que tanto havia me custado enterrar. Não tinha sede de vingança. Só queria viver em paz. Diga-me. Sua voz se aguçou de repente, mas estava misturada com desespero. Diga-me a verdade, Isadora. O médico disse que você não podia ter filhos? Ou... Ela não pôde terminar a frase. Ouvi um soluço do outro lado da linha. Ela estava chorando. Eliana, a mulher que havia me assediado com tanta insistência, estava me ligando para chorar. O que aconteceu? Por que de repente a Cíntia... Aquela moça, ela soluçou. Ontem foi fazer uma ultrassonografia e o médico lhe disse que está de quase 6 meses. Calculei as datas mentalmente. No dia em que Leonardo me pediu o divórcio, disse que ela estava de mais de 2 meses. Disso fazia quase 3 meses. Eu não sou boba, Isadora. Ela chorou desconsoladamente. Essa moça está nesta casa há apenas 3 meses. Quando Leonardo a trouxe, disse que estava de 4 meses. Mesmo que eu seja velha e minha memória falhe, eu sei somar e subtrair. Como pode ser? Perguntei a Leonardo e ele gritou que o médico havia se enganado, mas eu olho para a barriga dela e sei que não é possível. Guardei silêncio. O que tinha que acontecer estava acontecendo. Uma mulher experiente como Eliana, mesmo que estivesse cega pelo desejo de um neto, não era boba. Havia começado a perceber a situação absurda. Diga-me a verdade, Isadora, ela suplicou. Leonardo teve algum problema naquele dia? Respirei fundo. Eu devia dizer a ela. Me sentiria melhor se o fizesse, mas então voltaria a me ver arrastada para aquele lamaçal. Eliana, eu disse com uma voz firme, mas respeitosa. Sinto muito, mas não posso dizer. Isso era um assunto entre Leonardo e eu. Agora estamos divorciados e eu não tenho o direito de falar dele. Isadora, você...
Ela parecia zangada com minha recusa, mas sua voz quebrou. Continua sendo tão boa, depois de tudo o que eu te fiz? Não é que eu seja boa, Eliana, é que eu só quero viver em paz. Eu a interrompi. Esse problema, pergunte ao seu filho, a Leonardo, ou à sua nova nora, Cíntia. Eu sou apenas uma pessoa do passado. Cuide-se muito. Tchau. Desliguei sem esperar sua resposta. Apoiei-me na parede com o coração batendo a 1000 por hora. A roda do destino havia começado a girar. A tempestade que eu havia pressentido se aproximava cada vez mais. O que aconteceu depois eu soube mais tarde. Muito mais tarde, uma tarde, quando tudo havia terminado, uma Eliana corroída pelo arrependimento me tomou a mão e me contou o que aconteceu naquele fatídico dia. Depois da nossa ligação, Eliana ficou arrasada. A dúvida em sua mente cresceu sem controle. Não podia acreditar que seu filho, do qual sempre havia estado tão orgulhosa, a tivesse enganado. Mas as datas eram claras demais. Leonardo e Cíntia haviam se mudado para São Paulo como ela queria. Leonardo lhes havia alugado um apartamento caro e arcava com todas as despesas. Eliana ficou sozinha na casa vazia da cidadezinha, consumida pela raiva, preocupação e tristeza. Então, um dia decidiu arrumar o quarto que havíamos usado. Desde que eu saí, havia estado fechado a chave. Leonardo não deixava ninguém entrar e ela tampouco havia querido entrar. Aquele quarto só lhe trazia lembranças desagradáveis de uma nora defeituosa. Mas naquele dia a suspeita a guiou até o quarto. Abriu a porta com uma chave reserva. Tudo estava como no dia em que eu saí, com uma fina camada de pó sobre os móveis. Pareceu-lhe que ainda restava um leve rastro do meu perfume. Olhou ao redor, a penteadeira que eu usava, a cama que ela mesma havia escolhido para o nosso enxoval. Estranhamente sentiu uma pontada no peito. Começou a limpar. Enquanto arrumava as roupas velhas de Leonardo, abriu a gaveta superior, onde eu guardava minhas coisas importantes. Ali havia algumas peças que eu não havia levado. Suspirou e, ao tentar dobrá-las, sentiu algo duro sob seus dedos. Era minha pequena caixa de madeira. Nesse momento senti um sobressalto no coração. Levada por um pressentimento, abriu a caixa. Dentro, em vez de objetos de valor, havia umas fotos minhas de solteira, pequenas lembranças e uma folha de papel amarelada. Pegou o papel, as palavras Hospital Sírio-Libanês, ginecologia captaram sua atenção. Colocou os óculos de leitura e com mãos trêmulas desdobrou o papel. Era um laudo médico. Leu, palavra por palavra, com dificuldade. Meus resultados. Isadora Gomes, 34 anos. Resultados de exames de útero e ovários, muito normais. Capacidade de concepção boa. Suas mãos começaram a tremer. A seguir, leu os resultados de seu marido. Leonardo Ribeiro, 35 anos. Resultados de análise de sêmen. Eliana leu a última linha 3 vezes, esfregou os olhos e voltou a olhar. Sobrevivência de espermatozoides, próxima a 0%. Conclusão: esterilidade, gravidez natural impossível. No instante em que leu a última palavra, o papel lhe caiu das mãos. Sentiu um zumbido nos ouvidos e o mundo começou a girar. Ela cambaleou e agarrou-se à beirada da cama. Não, ela murmurou. Deve haver um erro. Ela se abaixou e pegou o papel. Desta vez, cada letra era um punhal que se cravava em seu coração. O nome de seu filho, a assinatura do médico, o carimbo vermelho do hospital. A verdade lhe caiu em cima, como um balde de água fria. Seu filho Leonardo, do qual sempre havia estado tão orgulhosa, que tanto havia protegido, era ele quem não podia ter filhos. E o que ela havia feito durante os últimos 5 anos? Havia me pressionado, me apontado, me chamado de estéril, havia pregoado por toda a cidade que eu era, a que não podia ter filhos, havia empurrado seu filho a me abandonar e a buscar semente fora. E eu, a nora que tanto havia desprezado, sabia de tudo. Carregava a verdade há 3 anos, mas não havia dito uma palavra. Havia guardado silêncio, havia suportado toda a humilhação e as palavras cruéis. Por seu marido, por seu filho covarde. Eliana desabou no chão, agarrou o peito, não podia respirar, chorou. Chorou como se uma criança, pela primeira vez em décadas, ela me contou. Não chorava porque seu filho fosse estéril. Chorava de pena por mim, sua antiga nora, que havia tido que suportar uma injustiça tão grande.
Minha dor e meu sacrifício superavam tudo o que ela podia imaginar. E chorou de vergonha, vergonha de sua própria estupidez e arrogância, e do filho que havia criado. Não era só um homem estéril, era um ser vil. Sabendo a verdade, sabendo que sua esposa estava se sacrificando por ele, a deixou sofrer e usou esse sacrifício como desculpa para ser infiel. Meu Deus, o que eu fiz? Gritou no quarto vazio. A verdade havia vindo à luz, mas em vez de alívio lhe trouxe uma dor muito maior. Então, outro pensamento cruzou sua mente. Se Leonardo era estéril, o menino no ventre de Cíntia, o herdeiro que tanto havia esperado, de quem era filho? Eliana levantou-se cambaleando. Apertou o laudo em sua mão. O sangue lhe fervia. Haviam-a enganado. Toda a família havia sido enganada. Seu filho estúpido não só havia sido vítima de uma infidelidade, mas havia metido uma golpista em casa e havia feito sua mãe idosa servi-la. Tinha que arrumar tudo. Tinha que desmascarar tudo. Olhou o calendário. Aquele fim de semana, era o aniversário da morte do avô de Leonardo. Toda a família se reuniria. Leonardo e essa mulher, sem dúvida, viriam. Perfeito. Decidiu que lhes faria um presente muito especial. Eu não sabia nada da tormenta que estava se gestando silenciosamente na casa da cidadezinha. Minha vida transcorria em paz. O trabalho ia bem e meu chefe insinuou que me promoveria a subdiretora financeira. Eu me matriculei em aulas de arranjos florais. Sentia-me renascer. Naquele fatídico domingo, estava fazendo meu primeiro arranjo floral com crisântemos quando o telefone tocou estrondosamente. Era minha tia. Quando minha tia ligava-lhe a essas horas, era porque algo muito grave havia acontecido. Tia, sou eu. Isadora, armou-se o barraco. A voz da minha tia, normalmente trovejante, estava cheia de uma excitação e um assombro extremos. Tia, tranquilize-se. O que aconteceu? Tem alguém ferido? Levantei-me de um salto, alarmada. Não é um incêndio de verdade. É que a casa do Leonardo se virou de cabeça para baixo. Você tinha que ter estado aqui. Nunca vi uma coisa igual na minha vida. Contive a respiração. O que aconteceu, tia? Conte-me em detalhes. Hoje era o aniversário do avô do Leonardo. Minha tia continuava com a voz trêmula pela emoção. Estavam todos os parentes. Leonardo e a tal Cíntia também vieram. Ela já tinha uma barriga grande, com uma prepotência. E Leonardo, se gabando por toda parte, até disse que hoje era um dia de dupla celebração, o aniversário do avô e o dia em que anunciava oficialmente que ia ter um filho. Fechei os olhos. O roteiro que eu havia imaginado estava se tornando realidade. O seu ex-marido se põe no meio da casa e solta, continuou minha tia. Graças aos nossos antepassados, que embora minha ex-mulher fosse como era, o céu se apiedou de mim e me deu um filho para dar continuidade ao nome da família. E justo quando ele termina, sabe quem aparece? Eliana, sua ex-sogra. Engoli saliva. Meu Deus, Isadora! Ela parecia outra pessoa, com o rosto frio como o gelo. Com um maço de papéis na mão, ela se planta no meio da sala, bem na frente de Leonardo. Minha tia respirou fundo, fez-se um silêncio sepulcral e ela, olhando para Leonardo nos olhos, diz palavra por palavra. Leonardo, você acabou de dizer que sua ex-mulher, que a Isadora não podia ter filhos. Meu coração batia descontrolado. Leonardo ficou gelado e começou a gaguejar. Mãe, o que é isso? E Eliana o corta, levanta o maço de papéis e grita. Pois hoje, diante de nossos antepassados e de toda a família, vou deixar bem claro quem é o que não pode ter filhos. Não pude me segurar e soltei uma exclamação, gritou muito forte. A voz da minha tia quebrou. Isto é um laudo do Hospital Sírio-Libanês. Meu filho Leonardo Ribeiro é estéril. Não pode ter filhos e durante os últimos 5 anos minha ex-nora Isadora carregou sozinha com esta injusta acusação para proteger este marido covarde. Deixei-me cair na cadeira. Ela havia revelado tudo. Tia, e então, o que aconteceu? Perguntei com voz trêmula. Algo inimaginável, disse minha tia quase gritando. A casa inteira se revolucionou.
Todo mundo murmurava, ninguém acreditava no que ouvia. Leonardo, com o rosto transtornado, se atirou sobre Eliana para tirar-lhe os papéis. Mãe, que bobagens você está dizendo? Dê-me isso. Mas sua ex-sogra é muita mulher. Ela afastou a mão dele e lhe gritou. Não acredita? Pois vou ler em voz alta diante de toda a família. Estéril. Gravidez natural impossível. Você ouviu bem, desgraçado? Leonardo ficou louco. Correu em direção a Cíntia, que estava pálida e escondida em um canto. Ele agarrou pelo braço e lhe gritou desesperado. Fala! Diga que este filho é meu! Vamos! Diga que sim! Eu podia imaginar a cena. Um homem cuja verdade havia sido exposta, agarrando-se desesperadamente à última mentira. A moça tremia como um flan. Minha tia baixou a voz. Gaguejava para Leonardo. Ele a sacudia como se fosse quebrar o pescoço dela, gritando, é meu ou não é? A moça não aguentou mais, rompeu a chorar e desabou no chão. Perdoa-me, Leonardo, perdoa-me. Eu cometi um pecado mortal. O menino não é seu. Soltei um longo suspiro. Tudo havia terminado. E sabe o que aconteceu então? A voz da minha tia elevou-se de novo. Leonardo ficou petrificado, soltou-a, cambaleou, olhou o laudo, olhou para Cíntia e de repente começou a rir como um louco. Ha, 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 ha! Que não é meu filho! Claro que não é meu filho! E dito isso, desabou no chão, desmaiado. A casa se tornou um caos. Uns chamando um médico, outros correndo em direção a Leonardo. Eliana ficou olhando para seu filho caído, sem chorar, só com uma expressão de dor indescritível. A Cíntia? As tias de Leonardo a rodearam chamando-a de golpista. Sem vergonha! De onde você saiu para enganar a nossa família? Ela se assustou, levantou-se como pôde e saiu correndo pela porta. Com aquela barriga correndo. Dava um pouco de pena, mas ela merecia. E Leonardo acordou, mas estava como que alheio. Não dizia nada, só agarrava a cabeça. Eliana mandou o pessoal recolher a mesa do aniversário e anunciou que cancelava tudo. Hoje aconteceu algo grave em nossa casa, então por favor se retirem. Os parentes se foram cochichando. Ela morreria de vergonha. Desliguei o telefone. Senti que as forças me faltavam. Não sentia nem alegria nem satisfação. Apenas um profundo cansaço. O crisântemo que acabava de colocar no vaso era belo, mas meu coração se sentia inexplicavelmente pesado. Depois da ligação com minha tia, fiquei sentada, atordoada por muito tempo. Os crisântemos no vaso eram vistosos, mas pareciam estranhamente solitários. Não havia euforia. Não sentia a alegria do vencedor. Só restava um profundo esgotamento e uma estranha compaixão por eles. Eles haviam se precipitado em sua própria tragédia. Haviam se enredado na rede de mentiras que eles mesmos haviam tecido. Embora eu não estivesse lá, pude imaginar tudo vividamente através da voz trêmula da minha tia. Imaginei Leonardo depois de despertar do desmaio, não em uma cama macia, mas no frio chão da sala principal. Os convidados haviam ido embora, deixando para trás uma mesa de oferendas desordenada e um silêncio sepulcral. Um silêncio mais aterrorizante do que 1000 insultos. Sua mãe, Eliana, estaria sentada no chão com o olhar perdido no vazio. Já não chorava. A dor havia se transformado em uma profunda decepção e um silêncio aterrador. Mãe, ele teria dito com voz rouca. Eliana não se teria virado. Você já se levantou. Pois se você se levantou, limpe a bagunça que você armou. E a Cíntia, onde está? Ele teria perguntado sem dúvida. Era seu último salva-vidas, a prova de sua virilidade. Ela fugiu. A voz de Eliana teria sido gélida. E para que você a procura? Para encontrar essa vadia que te enganou ou para buscar o que ela leva no ventre que não é do seu sangue? Cada palavra de Eliana teria sido como uma martelada no peito de Leonardo. Ele havia perdido tudo. O falso orgulho de ser pai, a arrogância de dar continuidade ao nome da família, a reputação diante de seus parentes, a esposa que havia se sacrificado por ele e até mesmo sua mãe, que sempre havia estado ao lado dele. Agora ela o olhava como a um estranho. Esse era seu castigo. Não os golpes nem os insultos, mas a verdade mesma. A verdade o havia desnudado, transformando-o em um covarde, um estúpido, um solitário. O desejo de ter um filho,
de demonstrar sua virilidade, de pisotear os outros, finalmente o havia consumido a ele mesmo. E aquela mulher Cíntia, para onde teria ido? Provavelmente para buscar outro homem ingênuo. Mas sua vida, fugindo com essa pesada carga, tampouco seria fácil. O desejo os havia guiado, e agora tinham que pagar o preço desse desejo. Suspirei e me levantei para colocar os crisântemos restantes no vaso. Minha vida, como este vaso, também precisava ser reorganizada. O passado devia ficar no passado. Minha paz não durou muito. 2 dias depois daquele terrível aniversário, meu telefone começou a tocar. Um número desconhecido. Eu estava trabalhando, então não atendi. O número insistiu 2, 3 vezes. Eu o coloquei no silencioso. Ao sair do trabalho, vi que tinha 17 chamadas perdidas, todas do mesmo número. Um mau pressentimento percorreu minha espinha. Assim que cheguei em casa, o número voltou a ligar. Respirei fundo, sabendo que já não podia evitá-lo. Tinha que pôr um fim nisso. Diga, Isadora. Isadora, sou eu, Leonardo. A voz do outro lado da linha estava quebrada pelo desespero e pela súplica. Uma voz que eu nunca havia ouvido, sem arrogância nem irritação, apenas pânico. Apertei o celular com força. O que você quer, Leonardo? Por favor, perdoa-me. Eu fui um canalha. Fui eu que fiz tudo errado. Eu sou um monstro. Por favor, perdoa-me, Isadora. Ele chorava. Chorava copiosamente do outro lado do telefone. O homem que havia me gritado na cara que eu era uma esposa inútil. Agora me suplicava perdão entre soluços. Guardei silêncio. Não sabia o que dizer. Raiva, não. Satisfação, tampouco. Apenas cansaço. Isadora, por favor, diga algo. Ele gritou desesperado ao não obter resposta. Me insulte, me bata, mas por favor não fique em silêncio. Eu sei que você está zangada comigo. Eu sei. Não estou zangada. Eu o interrompi. Minha voz era serena. Entre você e eu, já não resta nem sequer o sentimento da raiva. Estamos divorciados. Não, eu não aceito. Eu fui um idiota. Aquela louca me enganou. Isadora, eu juro que sinto muito. Você poderia voltar comigo? Vamos começar de novo. Vamos adotar uma criança. Eu não me importo mais com os filhos. Eu só preciso de você. Leonardo disse que só precisava de mim. Se tivesse sido 3 anos antes, eu teria ficado louca de alegria, mas agora só me provocava uma risada amarga. O que ele precisava não era de mim, mas de um escudo, uma protetora, um último salva-vidas ao qual se agarrar depois de ter perdido tudo. Não me buscava porque havia se dado conta de que me amava, mas porque já não tinha mais ninguém. Leonardo, eu disse com frieza e firmeza, é tarde demais. Quando você me deu as costas, eu já havia ido muito longe. Eu comecei uma nova vida e estou muito contente. Não quero voltar para esse lamaçal. Isadora, por favor, não seja tão cruel. Me dê uma oportunidade. Uma oportunidade? Eu te dei 5 anos. 5 anos em que carreguei com uma acusação injusta e suportei tudo por você. E o que você fez? Pisoteou meu sacrifício e me traiu. Usou meu sofrimento como uma arma para me destruir. Você se lembra do que me disse? Esposa inútil? Pois essa esposa inútil sou eu. Por que você me busca agora? Não, naquele momento eu estava louco. Eu não quero escutar mais. Não volte a me ligar. Seus problemas, os seus e os de sua mãe, resolva-os você. Não me meta no meio. Tchau. Desliguei e bloqueei o número imediatamente. No instante, recebi uma mensagem de outro número. Isadora, por favor, não me bloqueie. Eu te imploro. Posso ir à sua casa? Preciso te ver. Meu coração disparou. Eles sabiam de onde eu morava. Como? Chegou outra mensagem. Estou debaixo da sua casa. Edifício Ipanema, apto 30B, certo? Por favor, desça, eu te suplico. Corri para a varanda e olhei para baixo. Uma figura magra e familiar rondava em frente ao portão. Era Leonardo. Ele levantou a vista como se soubesse que eu estava observando. Recuei. Minhas mãos e pés tremiam. Pela primeira vez desde o divórcio, senti medo. Ele estava desesperado. E uma pessoa desesperada é capaz de qualquer coisa. Corri para fechar as cortinas e tranquei a porta principal. Não ia descer. Mesmo que passasse ali a noite toda, eu não desceria. Leonardo ficou debaixo da minha casa a noite toda. Não consegui dormir.
Sentei-me na escuridão, escutando a campainha, as batidas na porta, sua voz quebrada pelo choro. Incomodou até os vizinhos. Na manhã seguinte, quando me preparava para ir trabalhar, ele ainda estava ali sentado no chão. A situação se resolveu quando o porteiro chegou. No final, tive que pedir folga no trabalho. Não podia sair de casa, mas a quem eu não esperava era a Eliana. Naquele meio-dia, recebi uma ligação de um número desconhecido. Desta vez não atendi, mas o número insistiu. Depois uma mensagem. Isadora, sou eu, sua ex-sogra. Por favor, atenda o telefone, eu te imploro. Fiquei atônita. Ela continuava com o tom suplicante. Hesitei, mas no final atendi. Eliana, Isadora, o Leonardo está com você? Sua voz estava carregada de esgotamento. Ele esteve a noite toda fazendo um escândalo no portão. Eu tenho medo de sair, eu disse a verdade. Eliana suspirou profundamente. Mande-me o endereço, vou para aí. Vou buscar aquele desgraçado e tenho que falar com você. Hesitei. Eu não queria ver nenhum dos dois, mas tampouco podia deixar que Leonardo continuasse armando confusão ali. No final, lhe enviei o endereço por mensagem. 1 hora depois, a campainha tocou. Desta vez, não eram batidas frenéticas. Olhei pelo olho mágico. Era Eliana, estava sozinha. Suponho que teria conseguido reter Leonardo embaixo. Abri a porta. A mulher que estava na minha frente não era a Eliana que eu conhecia. Seu aspecto arrogante e afiado havia desaparecido. Parecia 10 anos mais velha. Tinha muito mais cabelos brancos e os olhos fundos. Vestia roupas velhas e carregava uma bolsa de tecido. Ela me olhou. Sem dizer palavras, ajoelhou-se diante de mim. Eliana! O que a senhora está fazendo? Exclamei, horrorizada, tentando levantá-la, mas ela afastou minha mão e negou com a cabeça. As lágrimas corriam por suas bochechas. Isadora, deixe-me ajoelhar. Sinto muito, te peço perdão. Agarrou-se ao batente da porta e soluçou como uma criança. Eu fui uma sogra má. Eu fui uma estúpida. Não sabia de nada e te atormentei durante 5 anos. Eu te disse coisas horríveis. Sinto muito mesmo, Isadora. Fiquei atônita. Nunca havia imaginado uma cena assim. Minha sogra, Eliana, ajoelhada diante de mim, pedindo-me perdão. Por favor, levante-se, entre, por favor, os vizinhos vão ver a senhora. Tentei levantá-la à força. Como vou me atrever? Ela continuou chorando. Não faço isso para que você volte com Leonardo. Aquele desgraçado não te merece. Só quero que me perdoe pelo mal que te fiz. Sinto muito, Isadora. De verdade que sinto. Um sentimento de compaixão indescritível brotou em meu peito. Eu já não a odiava. Vê-la ali, idosa e sofrendo, ajoelhada diante de mim, só me produzia lástima. Eliana, eu já disse, eu estou bem. Com todas as minhas forças, eu a ajudei a levantar-se. Entre e sente-se, por favor. A acompanhei até o sofá. Ela sentou-se encolhida, sem se atrever a me olhar nos olhos. Só chorava e repetia. Sinto muito, te fiz muito mal. Fui para a cozinha, preparei um copo de água morna e o coloquei em suas mãos trêmulas. Tome isto e acalme-se. Ela pegou o copo, mas não bebeu. Levantou a cabeça e me olhou com os olhos avermelhados. De verdade você não guarda rancor de mim? Depois de tudo o que eu te fiz. Sentei-me ao seu lado, a uma distância prudencial, e a olhei diretamente. Eliana, quando decidi sair daquela casa, eu deixei tudo para trás. Eu não guardo nem rancor nem ódio, mas eu... Escute-me, Eliana. Eu a interrompi com suavidade, mas com firmeza. A senhora acha que se eu perdoo a senhora e a Leonardo é por vocês? Não. Eliana me olhou com expressão atordoada. Se eu perdoo, eu disse lentamente, é por mim. Para poder viver em paz. Se eu continuasse vivendo com raiva e ódio, quem sofreria? Eu. Não se pode começar uma nova vida carregando com o pesado fardo do passado. Eu já sofri bastante durante 5 anos. Não quero continuar sofrendo nem sequer em meus pensamentos. Eliana escutava atônita, como se nunca tivesse cogitado algo assim. Esbocei um leve sorriso. Olhe, Eliana, agora eu estou bem. Tenho um bom trabalho, minha própria casa, tempo para mim. Eu me reencontrei
E isso é porque eu escolhi perdoar. Perdoar não significa esquecer. Eu nunca esquecerei o que aconteceu. Mas eu escolhi que esse passado já não me faça mal. Tirei o copo de suas mãos. Eliana, tudo passou. O céu sabe a injustiça que eu sofri, e a verdade veio à luz. Eu estou livre. Eu gostaria que a senhora tampouco se culpasse mais. A senhora já tem uma idade. Eliana me olhou. Em seu olhar já não havia vergonha, mas admiração e compreensão. Ela me tomou a mão. Sua mão, ossuda, estava fria. Isadora, você é uma mulher de uma grande força. Eu não te mereço. Ninguém é indigno, Eliana, eu disse. Leonardo tampouco. Mas perdoar não significa voltar. Ele tem que enfrentar seus próprios erros e aprender a viver com eles. Essa é a parte dele. E a minha era aprender a amar a mim mesma. E isso eu já aprendi. Eliana assentiu. Já não chorava, bebeu um gole de água. Parecia que minha paz havia se contagiado a ela. Entendido, ela disse. Eu vou levar aquele desgraçado. Ele não voltará a te incomodar. Cuide-se muito. Levantou-se e eu a acompanhei até a porta. Antes de ir, ela se virou e me olhou durante um longo tempo. Isadora, posso te ligar de vez em quando? Só para saber como você está. Como uma velha amiga. Eu sorri. Claro. Ligue quando quiser, Eliana. Eliana cumpriu sua promessa. Leonardo desapareceu da minha vida. Não mais chamadas, não mais visitas. Ou Eliana encontrou a maneira de detê-lo, ou ele, em seu desespero, finalmente compreendeu que tudo havia terminado de verdade. Não me interessava. Bastava-me esta calma. Fui promovida a subdiretora financeira. O trabalho era mais intenso, mas eu o desfrutava. Comecei a sair com alguém novo. Era um colega de uma empresa associada, um homem maduro e amável. Estava divorciado e tinha uma filha pequena. Conhecia meu passado, mas não me julgou. Apenas me disse: "Você deve ter sofrido muito, eu vou te proteger pelo resto da sua vida." Não tínhamos pressa, simplesmente jantávamos juntos. Íamos ao cinema nos fins de semana e pouco a pouco fomos nos apaixonando. Umas semanas depois da visita de Eliana, ela me ligou tal como disse: "Isadora, você está ocupada?" Sua voz soava um pouco desconfortável. "Não, Eliana, aconteceu algo?" "Não, só para saber como você estava." "Está frio, agasalhe-se bem." "Sim, eu o farei. A senhora também se cuide muito na cidadezinha. Já comeu?" "Sim, venho da igreja. Comer verduras me faz muito melhor." "Claro, as verduras são muito saudáveis." A conversa foi assim, trivial, nem rastro de Leonardo, nem do passado, apenas o cumprimento normal entre duas mulheres. Um mês depois, tive que ir a trabalho perto da cidadezinha dela. Hesitei um momento, mas liguei. "Eliana, neste fim de semana vou estar perto da sua casa. Posso passar para ver a senhora um momento?" Houve um silêncio do outro lado da linha, e depois uma voz trêmula respondeu: "Claro, claro que sim, você tem que vir, estarei te esperando." Quando cheguei, a casa era a mesma, mas parecia menos desolada. Eliana me recebeu na porta. Estava mais magra, mas parecia mais animada. Ela me sorriu com sinceridade. Entre, entre." Preparei uma camomila. "Entre e tome uma xícara." Ela não me perguntou sobre minha vida amorosa, e eu não lhe perguntei sobre Leonardo. Apenas me contou que agora ia à igreja fazer trabalho voluntário, que tentava fazer muitas coisas boas para encontrar a paz interior. "Leonardo", disse de repente, "encontrou trabalho em uma fábrica do distrito industrial abaixo e vive na residência da empresa. Só vem nos fins de semana. Fala pouco, mas trabalha duro e me traz o salário todo mês. Parece que está tentando mudar." Assenti. Sim, todo mundo precisa de tempo. Eliana, passei ali meio-dia, jantamos juntas uma comida vegetariana. Ela me servia comida no prato e eu a ela. Já não éramos sogra e nora, mas como ela dizia, uma amiga velha e uma amiga jovem. Havíamos atravessado juntas uma tempestade e agora, em uma calma sólida, encontrávamos paz uma na outra. Minha relação com Eliana se tornou especial. Não éramos nem sogra e nora nem amigas. Era um vínculo forjado na compreensão e no perdão depois da tormenta. Às vezes ela ligava não para se queixar, mas para perguntar de verdade como eu estava. "Você come bem?"
Mesmo que trabalhe muito, cuide da sua saúde. Meio ano depois de tudo ter acontecido, voltei a passar pela cidadezinha dela se ia a trabalho. Desta vez, a encontrei sentada na varanda tecendo um cachecol, em vez da roupinha para o neto. A casa continuava igual, mas o ar pesado havia desaparecido. Eliana, oh, Isadora, entre, entre. Um sorriso amável desenhou-se em seu rosto. Levei o chá e os biscoitos de que ela gostava. Sentamos na varanda para tomar o chá. Falei do meu trabalho, das rosas que eu havia começado a querer cultivar, e ela escutava atentamente, assentindo, como se lesse a pergunta em meus olhos. Antes que eu pudesse perguntar, começou a falar de Leonardo. Leonardo, ela suspirou, mas era um suspiro de resignação. Já faz uns meses que está trabalhando na fábrica. Trabalha em silêncio, sem se queixar. Mudou muito, filha. Ela fez uma pausa esperando que eu dissesse algo. Esperei em silêncio. No mês passado, para o aniversário do pai dele. Veio para casa, já não se queixa nem bebe. Quando terminou a missa, me ajudou a lavar a louça em silêncio e naquela noite, sentados aqui na varanda, ela parou um momento, olhando para o pátio vazio. Ele me disse: Mãe, eu fiz tudo errado, não só com a Isadora, mas também com a senhora. Eu fui um marido mau e um filho mau. Envergonhei a senhora e pisoteei a única mulher que me amou de verdade. E começou a chorar. Ela me disse que era a primeira vez que via Leonardo chorar desde aquele dia no hospital. Não era um choro por orgulho ferido, mas um choro de arrependimento sincero. Ele me deu esta caderneta. Ela continuou. Disse que era o dinheiro que havia economizado do salário da fábrica. Tome, mãe. Eu não espero que a Isadora me perdoe. Nem mereço seu perdão. Eu só quero viver o resto da minha vida pagando por meus pecados, sem te dar mais problemas. Ela me olhou com uma expressão complexa. Não sei se de verdade poderá pagar por seus pecados. Perdeu demais. Esposa, honra, confiança, mas parece que está aprendendo a ser uma pessoa de novo, filha. Está aprendendo o que é a responsabilidade. O arrependimento. É uma lição muito cara que ele teve que pagar. Ao escutá-la, senti que meu coração se aliviava, não porque Leonardo estivesse bem, mas porque eu sabia que o círculo vicioso de ódio, culpa e injustiça finalmente havia terminado. Ele havia começado seu próprio caminho. Acariciei o dorso de sua mão enrugada. Sim, todo mundo tem que pagar por seus erros, Eliana. Eu me alegro que ele tenha aprendido a lição, por ele e pela senhora. Eliana assentiu com os olhos marejados. Não disse mais nada, mas soube que uma grande carga também havia se levantado de seu coração. Ela havia perdoado seu filho, não como uma mãe cega, mas como um ser humano que havia enfrentado a verdade. Aquela história se desvaneceu como um pesadelo do qual, felizmente, eu havia despertado. Agora minha vida toca uma melodia completamente diferente, suave e serena. Continuo vivendo na minha pequena kitnet, com a varanda ensolarada. Mas agora na varanda tem um esplêndido jardim de rosas. Rosas vermelhas, cor-de-rosa e amarelas que eu mesma cultivei, florescem competindo entre si. Em um domingo pela manhã, enquanto regava as rosas e sorria para mim mesma, uns braços quentes me rodearam suavemente por trás. Que madrugadora, pensei que você continuava dormindo. Apoiei a cabeça em seu peito firme. Parecia que os botões iam se abrir hoje. Meu novo companheiro, Saulo, me abraçou com ternura. Era um arquiteto amável e maduro que, acima de tudo, sempre me olhava com respeito. Ele me beijou suavemente o cabelo. O cabelo curto que uma vez tive agora havia crescido o suficiente para prendê-lo em um rabo de cavalo. Seu café. Ele me entregou um café com leite com a proporção perfeita que eu gosto. Juntos contemplamos a cidade que despertava. Este silêncio era diferente do silêncio sufocante da minha antiga casa. Era um silêncio de paz e conexão. Mamãe Isadora, uma voz clara ressoou na casa. A filha de Saulo, Luna, de 7 anos, saiu correndo com seu pijama de princesa. Com o cabelo bagunçado, esfregou os olhos e abraçou minha perna. Podemos jantar frango? Hoje à noite. Eu ri e a peguei no colo. Claro! Mas em troca hoje você tem que recolher seus brinquedos sozinha. Tá bom? Luna me deu um beijo sonoro na bochecha. Saulo olhava para nós duas com um olhar cheio de amor.
Você está mimando ela demais. Eu lhe pisquei o olho. As filhas têm que ser criadas com amor. Olhei para Luna, olhei para Saulo. Esta era minha família. Uma família sem a pressão de dar continuidade a um sobrenome, sem segredos falsos, sem sacrifícios esgotadores. Uma família construída sobre a escolha, o respeito e o amor verdadeiro. O celular tocou. Era uma mensagem de Eliana. Te mandei umas verduras da horta. Passe na rodoviária para pegá-las. Ela anexava uma foto das verduras frescas. Sorri e respondi. Obrigada, Eliana. No fim de semana iremos visitá-la com a Luna. Deixei o celular e bebi um gole de café. O amargor do café e a suavidade do leite se misturavam com o aroma das rosas da manhã. Respirei fundo. Houve um tempo em que eu pensava que a felicidade consistia em ter tudo. Marido, filhos, mas agora eu me dava conta. A verdadeira felicidade é a paz interior, viver sendo eu mesma, livre e respeitada. Olhei os botões de rosa a ponto de se abrir sob o sol. O passado estava encerrado, a injustiça havia desaparecido. Gostou da minha história? Se assistiu até o fim, comenta 1. Se curtiu, pode me apoiar dando like no vídeo ou mandando uma pequena doação. No meu canal tem várias outras histórias de vida como essa. Se inscreve com Fefé e confere. Coloquei 2 novas histórias na tela que todo mundo adorou. Obrigado por estar aqui. Te vejo na próxima história. Com carinho.